As pérolas moldaram o mundo de muitas formas. Alexandre o Grande foi um grande propulsor do comércio delas no Ocidente. Elas adornam e são símbolos de reis e da pureza. Elas fazem parte da história das cortes europeias, mas também das casas reais dos marajás indianos, e compõem algumas das mais belas joias da humanidade. E você sabia que as pérolas podem ser pretas, douradas, rosas, verdes, azuis, tudo isso muito além daquela tradicional branca pérola? Vem conhecer um pouco da maior pérola conhecida e da fascinante jornada das pérolas pela história, e conhecer como Cleópatra deu o jantar mais caro da história, na qual ela bebeu uma pérola. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Com uma história tão longa e antiga, não é de se admirar que com o tempo a pérola tenha se tornado presente na cultura, nos mitos e nas lendas. Essa é uma única pedra, né, que nós podemos dizer assim, no mundo das joias. E ela é a única usada nesse mundo joalheiro sem qualquer tratamento especial para que ela fique bela. A raridade e o valor das pérolas também contribuíram para algumas expressões comuns que nós usamos até hoje no presente, né? Na Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele adverte contra jogar as pérolas aos porcos, no sentido de que você não deve desperdiçar o que é valioso em esforços infrutíferos. Ainda nos referimos a conselhos preciosos como pérolas de sabedoria. Nos milênios antes da chamada pelicultura, as pérolas eram muito difíceis de encontrar. Essa pelicultura é a questão da produção artificial, né, das fazendas de pérolas. Se você quer saber melhor sobre as fazendas de pérolas, seu processo de produção, confere o nosso primeiro vídeo, na qual eu explico um pouco sobre isso, explico em detalhes a formação da pérola, como ela se forma, e lá eu explico como é que eles desenvolveram técnicas para fazer pérolas artificialmente. Artificialmente assim, né? Fazer com que a ostra forme isso de forma não espontânea. Essa questão da raridade das pérolas está associada, né, quando nós falamos pérolas de sabedoria, na questão de que a sabedoria, quando ela nos é dada, nós devemos valorizá-la como uma pérola rara, porque a sabedoria também é muito difícil de ser alcançada. As pérolas estão presentes em diversas lendas. De acordo com uma antiga lenda chinesa, quando os dragões lutavam entre as nuvens durante uma tempestade, pérolas caíam dos céus com gotas de chuva. Dragões e pérolas estão intimamente associados na China. Tanto é que você sempre vê os dragões segurando pérolas entre as suas garras, que significam, né, de certa forma, simbolizam um próprio mundo, né? O nascimento das pérolas é cercado por lendas. De acordo com os gregos antigos, elas eram as lágrimas de uma ninfa do mar. Os antigos eslavos consideravam-nas um reflexo gritante de um raio nos olhos de um molusco. Os chineses acreditavam que elas eram a luz lunar, que era petrificada na água. Nas culturas ocidentais, elas têm associações astrológicas com o planeta Vênus, assim como a deusa Vênus. Como as pérolas, a deusa veio do mar, né? A deusa do amor veio do mar. Como nós podemos ver Afrodite sendo representada como a pérola dos mares nesse belíssimo quadro de Sandro Botticelli, né? Em que vemos elas em uma concha. Os livros sagrados e contos épicos da Índia estão repletos de referências a pérolas. Uma lenda conta que o deus hindu Krishna descobriu pérolas quando ele arrancou a primeira do mar e a presenteou a sua filha Pandaya no dia do seu casamento. Devido à sua forma, as pérolas têm uma outra associação curiosa. Algumas histórias dizem que as pérolas brancas são lágrimas derramadas pelos deuses. Uma lenda diz que as lágrimas que Eva chorou quando ela foi banida do Éden viraram pérolas. Em muitas culturas asiáticas, a suavidade e a aparência mágica das pérolas, que se você olhar para elas
nascem de formas de vidas tão humildes como as ostras, indicavam a presença da divindade, que mesmo em tamanha humildade é capaz de gerar tamanha preciosidade. A pérola representa a jornada da alma, ou o espírito ao longo do caminho para a perfeição. Em enterros antigos, os enlutados colocavam pérolas na boca do falecido. Uma vez que as pérolas aparentemente continham os princípios da vida para essas pessoas, eles esperavam poder ajudar os mortos nas suas jornadas do além. Os enlutados também decoravam presentes do enterro e roupas com pérolas. E vamos entrar agora na grande influência de Alexandre nas pérolas aqui no Ocidente. O reinado de Alexandre o Grande, no século IV a.C., levou a um grande aumento no comércio e no transporte de pérolas para o mundo ocidental. Por recomendação do filósofo grego Aristóteles, que era um mentor de Alexandre o Grande, antes que Alexandre atacasse a Índia, Alexandre conquistou a ilha de Socotra, que era famosa pelas suas belas pérolas negras. O comandante Alexandre era fascinado pelas pérolas negras e, juntamente com as pérolas negras, as pérolas deslumbrantemente brancas e algumas ligeiramente rosas foram todas enviadas para a Grécia. E mais uma vez nós estamos falando de Alexandre aqui no canal. Nós já falamos dele no nosso vídeo sobre as figueiras, como ele trouxe as figueiras para cá, que vai estar linkado aqui nesse vídeo, que é bem interessante, sobre essa relação dele com a grande figueira que ele viu na Índia. Ele também foi responsável por trazer as mangas para cá, que ele também ficou impactado com as mangueiras quando ele chegou na Índia, que também vou deixar linkado aqui esse vídeo, que ficou bem legal. E ele também ficou muito impactado com os pavões, que ele ficou extremamente admirado, que também estará linkado aqui esse vídeo, que ficou bem legal. Então você vê que a influência de Alexandre, com várias coisas que ele trouxe para nosso mundo ocidental, foi bem grande. Na Roma Antiga, as pérolas eram consideradas o símbolo máximo de riqueza e posição social. No auge do Império Romano, quando a febre da pérola atingiu seu auge, o historiador Suetônio escreveu que o general romano Vitélio financiou toda uma campanha militar vendendo apenas um dos brincos de pérolas de sua mãe. A mania de pérolas de Roma atingiu o seu auge no século I a.C. As mulheres romanas estofavam seus sofás nas suas casas com pérolas e costuravam tantas nos seus vestidos que até caminhavam sobre bainhas incrustadas de pérolas. Calígula, o terrível Calígula, quando ele fez o seu cavalo, cônsul, ele decorou-o com um colar de pérolas. Inclusive, as pérolas estão envoltas num dos mais famosos e caros jantares da história. Para convencer Roma de que o Egito possuía uma herança e uma riqueza que o colocava acima da conquista, Cleópatra apostou com Marco Antônio de que ela poderia oferecer o jantar mais caro da história. Essa história é contada pela primeira vez por Plínio o Velho na sua obra História Natural. Ele fala de uma aposta entre Cleópatra, tentando desesperadamente manter a sua legitimidade como governante de um império que estava no caminho da expansão romana, e o político e general romano Marco Antônio. O ano era 41 antes da Era Comum, quando Cleópatra fez essa aposta com Marco Antônio, que então era também o seu amante. A aposta dela era que ela ofereceria esse jantar mais caro da história. Marco Antônio foi, de fato, tratado com luxuosas refeições e pratos. Mas enquanto o jantar estava acabando, ele comentou que a refeição não era lá tão especial assim. Cleópatra então se virou para ele, com um sorriso meio mal-humorado, e removeu um dos seus brincos, tão grande e raro que valia então na época 10 milhões de sesterces, o que equivalia aproximadamente à receita anual de toda uma província romana. Como Plínio relata, o primeiro lugar e o topo entre todas as coisas de preço é mantido por pérolas. Todo o seu valor está no seu brilho, tamanho, arredondamento, suavidade e peso. Houve 2 pérolas que foram as maiores em toda a história, e ambas pertenciam a Cleópatra. Quando Cleópatra balançou o brinco nessa situação para todos verem a sua riqueza e poder,
Cleópatra então deixou cair esse brinco dentro do cálice de vinagre de vinho, e então a pérola foi dissolvida e ela bebeu. E caso você não saiba, pérolas se dissolvem no vinagre, e nós explicamos isso em detalhes lá no nosso primeiro vídeo. Então, felizmente, a derrota foi concedida. Marco Antônio se convenceu de que era realmente o jantar mais caro, e ela não precisou tirar o outro brinco para jogar no vinho também e desfazer. No Egito, a madrepérola decorativa ela era usada pelo menos já desde 4.200 antes da Era Comum. Mas o uso das pérolas em si parece ter sido bem mais tardio, talvez estando relacionado à conquista persa no século V a.C. Ao longo da história registrada da China, ela também fornece uma ampla evidência da importância das pérolas na cultura chinesa. No Shu Qing, um livro do século 23 antes da Era Comum, o escriba diz que, como tributo, um rei menor, pagando tributo a um rei maior, enviou cordões de pérolas não muito redondos. Na China imperial, dizia-se que as joias de pérola simbolizavam a pureza de quem as usava. Os gregos tinham a pérola em alta estima, tanto pela sua beleza incomparável, quanto pela sua associação com o amor e o casamento, associações com a deusa Vênus, com a deusa Afrodite. Durante a Idade Média, enquanto as belas donzelas da nobreza apreciavam delicados colares de pérolas, os galantes cavaleiros costumavam usar pérolas na batalha. Eles acreditavam que a magia dessas joias brilhantes os protegeria do mal. A Renascença também viu as cortes reais da Europa inundadas de pérolas. Como as pérolas eram tão apreciadas, vários países europeus aprovaram leis que proibiam qualquer pessoa, exceto as pessoas da nobreza, de usá-las, porque elas eram símbolos distintivos entre as classes sociais. Então só alguém de sangue nobre poderia usar pérolas. E não era só as pérolas, né? Tinha todo um padrão rígido sobre o tipo de roupa que cada classe social poderia usar. As pérolas também são muito importantes na cultura árabe. Os árabes demonstraram o maior amor pelas pérolas. A profundidade da sua afeição por pérolas está consagrada no Alcorão, especialmente na sua descrição do paraíso, que diz: as pedras do paraíso são pérolas e jacintos. Os frutos das árvores são pérolas e esmeraldas. E cada pessoa está a receber as delícias do reino celestial, lhe é fornecida uma tenda de pérolas, jacintos e esmeraldas. E então essa pessoa é coroada com pérolas de brilho incomparável e é atendido por belas donzelas semelhantes a pérolas ocultas. A conquista das Américas também trouxe uma nova fonte de pérolas. As pérolas elas têm sido uma importante commodity desde os tempos romanos. E a descoberta das pérolas na América Central e do Sul durante o século XV e XVI levou à chamada Idade da Pérola. Com a demanda crescente para pérolas na Europa Ocidental, especialmente dada essa grande importância para as senhoras da nobreza e da realeza, que usavam em colares, brincos, pulseiras de pérolas e broches, encontrar essas pérolas nas Américas trouxe essa demanda ainda maior. Durante o século XIX, a demanda por joias de pérolas se tornou tão alta que as ostras começaram a diminuir. Em alguns locais, elas praticamente entraram em extinção. Lembrando que pérola vem de um animal, né, gente? Então, para extrair, você tem que matar o bicho. Não é igual o diamante, esmeralda, que você tira do chão, né? Durante a expansão europeia para o Novo Mundo, a descoberta de pérolas nas águas da América Central aumentou ainda mais a riqueza da Europa, vinda junto com o ouro, que também foi retirado, e outras pedras preciosas daqui e da prata, mais tardiamente. Infelizmente, a ganância e a luxúria pelas joias cultivadas no mar resultaram no esgotamento de praticamente todas as populações de ostras de pérolas que vivem nas regiões americanas no século XIX. Até o início de 1900, as pérolas naturais elas eram acessíveis apenas a quem era muito rico ou famoso. Em 1916, o famoso joalheiro francês Jacques Cartier comprou sua loja na famosa Quinta Avenida de Nova York. E ele comprou essa loja trocando ela por 2 colares de pérola, tamanha era o preço desse colar de pérolas.
Cartier chegou a confeccionar joias para os marajás indianos, como o Marajá de Patiala. Ele tinha um dos colares mais cobiçados desenvolvidos por Cartier. Esse colar que ele está usando nessas fotos, ele contém um grande diamante amarelo que tem 200 quilates. O colar Patiala, que é o nome dado a esse maravilhoso colar, que foi criado pela casa de Cartier em 1928, foi feito para Buntinder Singh de Patiala, que era o marajá do estado principesco de Patiala. O colar contém 2.930 diamantes, incluindo como peça central o 7º maior diamante do mundo da época, o De Beers. E quando você vê, a roupa dele também está cheia de pérolas. Esse outro impressionante colar, o Sawak, centra em um magnífico diamante Golconda em forma de pera, que tem 6 fileiras de pérolas naturais, brilhantes e perfeitamente combinadas ao seu redor. E nessa pintura você vê também um outro arranjo de colar que o Marajá Pundier Singh de Patiala está usando. E você vê que as pérolas não estão presentes só no colar. Elas estão presentes tanto nas joias do seu turbante, como também nas joias ao redor das suas honras militares. E você vê nessa outra pintura desse Marajá, ele usando esse magnífico colar de pérolas e de diamantes. Os governantes indianos sempre usam muitas pérolas. Não é uma exclusividade feminina, né? Pelo contrário. A joalheria Cartier se tornou uma das marcas mais respeitadas do mundo depois disso. E hoje ela está presente também em centenas de países e ela conta com cerca de 300 lojas físicas. E falando na Índia, olha só essa peça pertencente ao Tesouro dos Mughals. Esse notável pingente ele foi feito entre 1575 e 1625. Ele é um símbolo do interesse dos Mughals na arte ocidental e porque isso é muito inspirado na arte da Renascença, né, na arte renascentista. E ali estão presentes, nessa peça estão presentes ouro, diamantes, rubis, esmeraldas, safiras, vidros e esmalte, além da pérola central, que é um tipo de pérola muito especial que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas as pérolas não estão presentes só na realeza indiana. A rainha inglesa Elizabeth I, que ela tinha tanta paixão por pérolas, que quase sempre ela usava mais de 7 contas de pérolas, né? 7 voltas ao redor dela. Algumas das vezes chegavam até os seus joelhos. Fora que ela também usava vestidos decorados com... Ela tinha um vestido decorado com 3.000 pérolas. E vamos falar agora da mais famosa pérola do mundo e também uma das maiores do mundo, a L'argent. Uma das mais famosas pérolas conhecidas é a L'argent, e ela pertenceu a reis, rainhas e até a astros de Hollywood. Nessa pintura, vocês podem reparar na rainha Maria I da Inglaterra, pintada por Antonis More em 1554. E nela nós podemos ver a rainha usando a L'argent. E nós também podemos ver a Margarida da Áustria, rainha da Espanha, pintada por Joan Pantoja de la Cruz em 1606, que também está usando a peça. Ela vai sendo incrustada em diferentes materiais, né? Diferentes peças de joalheria. Nessa pintura nós vemos a Imperatriz Eugênie usando cordas de pérolas, né? Colares de pérolas, inestimáveis, e também a sua famosa tiara de pérolas e diamantes. E ela também foi uma das mais famosas donas do L'Argent. A tiara, bem posteriormente, acabou sendo vendida pela família Tour-un-Tax na década de 1990 e comprada pelo Louvre. Aqui vocês veem uma outra peça que foi feita para a Imperatriz Eugênie por Nitot. E vocês veem que a peça central dessa Devant de Corsage está a L'Argent, bem no meio. Depois disso, depois dessa pérola estar presente na corte da Imperatriz Eugênie, ela passou para a corte russa dos Romanov até que a dinastia entrou no seu declínio. Muito tempo depois, a L'Argent foi comprada por Richard Burton e dada de presente à sua esposa, a famosa atriz Elizabeth Taylor, que usou essa L'Argent em diversas circunstâncias e
ela inclusive encomendou um colar extremamente bonito que vocês veem nessa foto. Esse design foi o que ela encomendou para que pudesse valorizar a pérola. Vocês veem que a parte que conecta a La Région na parte superior é uma das poucas que estão ainda associadas às peças anteriores passadas. E a última mudança que foi feita na La Région foi nesse colar de safiras e diamantes, que a última vez em que ela foi vista foi em Genebra. E vamos comentar um pouquinho sobre o processo da coleta de pérola. Até o início do século XX, a única maneira de coletar pérolas foi através dos mergulhadores que arriscavam as suas vidas em profundidade de até 100 pés para poder recuperar as ostras de pérolas. Era uma perseguição perigosa e com poucas chances de sucesso, já que 1 tonelada de ostras daria apenas 3 ou 4 pérolas de alta qualidade. Os moluscos de água doce que viviam em rios e riachos rasos eram mais fáceis de coletar, mas esses leitos de pérolas costumavam ser reservados para a colheita da nobreza. Hoje, as pérolas naturais estão entre as joias mais raras e o seu suprimento foi quase totalmente esgotado, significando que elas são encontradas, hoje em dia, né, elas são muito raras e elas são encontradas de forma natural apenas nos mares de Bahrein e da Austrália. Essa escassez de pérolas naturais se reflete nos preços que elas alcançam no leilão, com colares e brincos de pérolas antigos vendidos por valores recordes. Em 2004, um par de brincos de pérolas naturais, que pertenceu à Imperatriz Eugênie da França, que foi esposa, né, de Napoleão Bonaparte, teve um novo recorde. Esse par de brincos foi vendido por 3,3 milhões de dólares. Sobre as variedades das pérolas. As pérolas podem ser encontradas ou cultivadas em água doce ou salgada, e existem vários tipos diferentes de pérolas, dependendo do tipo de molusco e de onde elas são originárias. As pérolas de água doce cultivadas são produzidas principalmente na China, e, devido à sua abundância, são mais acessíveis do que as suas primas, né, de água salgada. As pérolas de água salgada incluem as do tipo chamado Akoya, e também as do tipo Tahiti, como vocês veem nesses esquemas que estão os vários tipos. Essa e outras também que são presentes nas ilhas da Polinésia Francesa. As pérolas da região do Mar do Sul vêm da Austrália, Indonésia e Filipinas. Vocês veem que tem uma grande variação de cor nas pérolas Akoya, nas pérolas do Mar do Sul também. E as pérolas da região do Tahiti são conhecidas como pérolas negras, embora ela possa incluir uma variação bem grande de cinza, azul, verde, roxo. Cores bastante variadas. Barroco é um termo aplicado a pérolas não simétricas, que não é essas redondinhas. E essas formas irregulares são mais comuns nas pérolas de água doce. Essas pérolas elas eram chamadas de barrocas muito antes de alguém pensar em aplicar esse termo à música de Bach e mesmo a Vivaldi, ou então nas pinturas de Caravaggio e Rubens, ou então na arquitetura das catedrais luxuosas. As pérolas sempre foram barrocas. De um modo geral, pérolas barrocas são simplesmente pérolas de forma irregular. Porém, como elas são pérolas de forma irregular, principalmente no período da Renascença, desenvolveu-se na ourivesaria o uso delas em esculturas belíssimas, em pingentes da ourivesaria, magníficos. E vocês estão, né, vendo essas grandes variações que nós vemos vendo até agora, de pingentes pertencentes a obras do período da Renascença, como, né, esse pingente na forma de Netuno e um monstro do mar, do início do século XVII. Durante os períodos renascentistas, maneiristas e barroco, essas pérolas foram muito valorizadas pelos joalheiros europeus, que usavam elas para formar os corpos de figuras humanas, animais mitológicos e outras formas grotescas. Um caso muito interessante dessas pérolas barrocas foi o caso da Ana Maria Luísa de Médici, a última dos Médicis da sua linhagem. E ela nunca teve um filho. O filho dela nunca chegou a ficar adulto, né? Ele morreu quando bebê. E ela tinha uma réplica de um bebê.
O seu bebê de bochechas gordas ainda está em exibição no Palazzo Pitti, em Florença. O seu rosto adormecido ele é esculpido em uma pérola, e ele dorme sob um cobertor formado a partir de uma pérola irregular, e bem peculiar. E o valor das pérolas? Tal como acontece com as gemas, com as pedras preciosas, a qualidade de uma pérola ela é determinada por vários critérios, que incluem o seu tamanho, a sua forma, a sua cor e o seu brilho. Um fator importante a ser observado é a espessura do nácar, pois ele determina não apenas o brilho da pérola, mas também quanto tempo a pérola vai durar. Aí aqui vai algumas dicas se você tem joias e você tem pérolas aí com você. As joias de pérola sempre devem ser armazenadas separadas dos seus diamantes, se você tiver diamantes. Porque isso vai garantir com que as pérolas durem mais e também vai fazer com que a superfície da pérola não seja arranhada. Lembrando que diamante vai arranhar facilmente, porque é um dos materiais mais duros da Terra. Se você tiver pérolas, vamos dar algumas dicas aqui para você guardar elas adequadamente. Recomenda-se que você deve colocar as suas joias de pérolas em uma sacola de tecido antes de colocá-la lá junto das suas outras joias. Elementos ácidos, como perfumes ou até mesmo a transpiração, podem embotar o brilho de uma pérola. Portanto, nunca borrife o perfume diretamente sobre elas e limpe-as muito bem antes de guardá-las. E aí, o que você achou de conhecer mais sobre a história das pérolas? As pérolas têm uma história muito fascinante, nós podemos aprender bastante sobre a história humana e as várias peculiaridades que nós temos a aprender com elas. Foi bem interessante explorarmos um pouco mais da jornada do mundo das pérolas, que eu particularmente acho muito fascinante. E eu vou deixar indicado para vocês a nossa introdução, na qual nós falamos um pouco nesse vídeo aqui sobre como as pérolas são formadas, as fazendas de pérolas. Então, caso você não tenha assistido ainda esse vídeo, vou deixar indicado aqui, que ficou bem interessante para vocês entenderem a formação das pérolas. E vou deixar a indicação dessa outra série de vídeos aqui falando de várias curiosidades animais. E vejo vocês no nosso próximo vídeo, que vai sair muito em breve, trazendo mais curiosidades animais e outras características na quais eles influenciaram na história humana. Vejo vocês neles e até o nosso próximo vídeo. Até mais!